Glória a Deus. Bem, vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Continue com essa pegada dessa mesma canção que eu estava cantando. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, a fé tem 5 ingredientes. E sem esses 5 ingredientes, a sua fé não é uma fé forte, não é uma fé ativa. Quais são os 5 ingredientes? Vamos dizer isso mais forte. Muito bem, vocês estão craques. É desse jeito. Aleluia. Bem, nessa manhã eu tenho no coração a inspiração de falar sobre as intervenções do céu. Intervenções do céu. E para isso eu vou convidar você para abrir o texto comigo em Lucas capítulo 1. A partir do verso de número 31. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo de número 31. Vamos até o 35. Está escrito assim: eis que conceberás. Aqui é o anjo que veio falar com Maria para trazer uma notícia bombástica. Era uma notícia muito forte. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É bom nós observarmos detalhes da palavra. Eu sou muito detalhista com a palavra, né? Esse tempo aqui é um tempo bem na frente do tempo de Jacó. Algumas pessoas poderiam esperar o anjo dizendo: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Israel. Mas ele diz sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ela era desposada com José, mas não tinha tido relações. Ou seja, ela era virgem. Essa é uma indagação profética de Maria. Quando ela fez essa indagação, ela estava profeticamente correta no que ela estava perguntando: como será isso? O anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Vamos devagar para nós entendermos por parte. As indagações proféticas de Maria. Uma moça, quando ela ainda é virgem, o seu corpo não está adaptado e ainda não totalmente preparado para a concepção. Como eu disse ontem, se você estava aqui, você ouviu isso. É no conhecimento ao outro, no relacionamento íntimo, onde se conhece verdadeiramente, que há uma preparação. Quando a mulher casa e ela coabita com o seu esposo, ela faz sexo com o seu esposo, isso é para que o seu corpo, nós pensamos muitas vezes que o sexo é apenas por prazer, mas o sexo tem funções, e ele vem para exatamente preparar o corpo da mulher para a geração de um filho. E uma moça que não foi preparada sexualmente para ter um filho virgem, se nós pudéssemos mensurar a dimensão do sofrimento de um parto desse,
seria uma coisa muito profunda. Seriam dores que você não tem nenhuma noção de calcular como seria isso. Eu estou falando essas coisas porque nós estamos falando num congresso de famílias, então você pode entender o que eu estou falando. Então, a preparação de uma mulher com um homem para gerar algo é como você e a palavra. Não tem como você ler a palavra e você não conceber algo. A palavra tem que adentrar em você e produzir um efeito. É como uma mulher grávida. Ela engravida, ela fica com os seios maiores, o quadril maior, ela engorda um pouquinho mais, e as pessoas percebem, está acontecendo alguma coisa ali. Assim deveria ser a palavra e a nossa vida como crentes. Nós deveríamos também ser notados pelas pessoas quando a palavra estivesse fazendo um efeito na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou vendo ali uma criança, mas eu estou falando tudo isso com muito respeito. Amém? Diga, Deus é bom. Até porque um deles também vai casar, não é? E vai ter seus filhos também, em nome de Jesus, amém? Não nasceu para não ter, nasceu para ter. Então, tinha que haver uma preparação para o corpo de Maria. E daqui a pouco você vai entender tudo isso. E só a intimidade com o seu marido poderia gerar esse benefício, né? Então, não foi tão simples como nós pensamos, porque nós parafraseamos, né, aquele nascimento de Jesus Cristo, Jesus deitado numa manjedoura, nuzinho, como mostram as imagens que a gente anda por aí, né, e a vaquinha lambendo o rosto de Jesus, né, e na verdade não teve nada disso. Isso é o que nós imaginamos e o que a religião nos colocou para que nós víssemos, mas não tem nada a ver isso, não tem nada a ver com isso. Muito bem, então vamos abrir em João capítulo 16, versículo 21, para a gente começar. Quanto tempo eu tenho, pastor? Meia hora? Uma hora? Uma hora? Ok. João 16, 21 diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. É outro conceito bíblico, né? A gravidez, ela é um negócio bem sério. Agora você imagina isso no corpo de uma virgem, como não foi esse processo, né? Então por aí nós podemos entender. Mas a Bíblia é muito clara que diz que depois que a mulher tem o seu bebê, ela esquece tudo aquilo que ela passou, é tanto que ela quer outro, né? Ela já não lembra mais daqueles sofrimentos. Lá em casa nós tivemos 2 filhos. O Ravi, que tem 32 anos, a minha esposa o teve com 22 anos. Ela casou comigo, ela tinha 18 anos, eu sou mais velho que ela, 14 anos. Graças a Deus que Deus me abençoou, porque para cavalo velho remédio é capim novo. Então, Deus me abençoou. Graças a Deus. Aleluia. Vocês estão rindo, mas você sabe que é verdade o que eu estou dizendo. E Deus me abençoou verdadeiramente, né? Pastor, nós estamos num congresso de família, é isso mesmo? Muito bem. Que eu vejo as pessoas assim: nossa, esse pastor é meio carnal. Não, irmão, isso é a realidade da vida que nós vivemos, não é? Então a minha esposa no primeiro filho, ela não sentiu absolutamente nada. Agora teve um processo no meio disso que eu não entendi até hoje. Ela só queria comer gelo o tempo todo, gelo. Tinha que ter pedras e pedras de gelo o tempo todo. Bom, eu não sei bem como é que funciona esse negócio, mas sei que era dessa forma. E 21 anos depois, ela engravidou de Gabriela, nossa segunda filha. E Gabriela hoje tem 10 anos. E eu lembro-me que nessa gravidez ela não sentiu absolutamente nada, não teve nada. E viajamos, ela com 6 meses não podia viajar, mas eu quero viajar. Meu Deus do céu, viajar de avião, viagem de 8, 10 horas, e ela foi, não teve nada. Então ela não sentiu nada, graças a Deus. Mas o normal
são essas aflições que ela se passa, não é? Agora, quando Maria estava para dar à luz, nós conhecemos a história, né? E eles viajaram e foram, porque havia um censo, e eles precisavam estar num certo lugar, estava tudo lotado. Eu acredito que acontece nessa cidade também, todos os hotéis ficam cheios, e pessoas ficam até colocando casas à disposição. Ali não era diferente. E houve um momento, por isso que eu disse no texto da mensagem, as intervenções do céu, que quando essa criança estava para vir, o céu se abriu e anjos vieram para anunciarem a pastores, e tudo isso para que se cumprisse o que estava escrito na palavra. Nós temos que observar que tudo que nós vivemos está escrito na palavra. Nós deveríamos viver dentro de uma linha profética. Você lembra que todas as vezes que Jesus falava, ele dizia como está escrito, como disse o profeta tal. Então Jesus andava numa linha profética. E como eu disse ontem, nós somos os continuadores dele, né? E nós devemos andar também numa linha profética, observando tudo aquilo que a palavra nos ensina. Então, quando o céu anuncia que essa criança vai nascer, algumas coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que o diabo, ele se movimentou, porque ele sempre viveu num suspense. Nasciam crianças todos os dias, mas qual será aquela criança que vai pisar a minha cabeça? Então o diabo viveu a vida inteira atormentado. Você pensa que o diabo anda por aí bem tranquilo, mas não é assim não. Ele viveu o tempo todo atormentado. Sempre que ele viu uma mulher grávida, o tormento vinha. Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Mas houve um momento que o céu anunciou isso acontecer. E no momento que o céu anunciou, a Bíblia nos ensina que ele veio, porque ele veio para matar a criança. O diabo, ele tentou matar a criança. Mas a primeira lição dessa noite, para que você se alegre, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você tem uma palavra profética da parte de Deus, o diabo nunca chegará primeiro. Quando ele chegar, a questão já está resolvida. Então isso quer dizer que nós não precisamos andar com medo. Isso já acontecia lá no Egito, quando as mulheres hebreias iam dar à luz, né? As parteiras foram comissionadas para detonar as crianças, e elas disseram a Faraó: com elas não tem jeito, quando a gente chega já nasceu. Já aconteceu. As mulheres são fortes. Então Deus sempre vai chegar antes, se você tem uma promessa. Então fica tranquilo com relação à palavra que você tem da parte de Deus. Por quê? Porque essa palavra vai se cumprir. Se foi Deus que falou, ela vai se cumprir. Quantos acreditam? Levanta a mão direita. Graças a Deus que todos têm mão direita. Se não tivesse, a gente ia orar para você ter a mão direita, amém? Agora, isso é um ponto. Eu não estou pregando ainda, eu estou apenas fazendo uma introdução, ok, irmãos? Tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus sobre alguém que tem uma palavra de Deus. Então Maria tinha um bebê que veio por uma palavra de Deus, e tudo que estava acontecendo ali, Deus estava monitorando. Você sabia que Deus está monitorando a palavra que você tem da parte dele, para que essa palavra se cumpra no seu tempo? Amém. O profeta Jeremias, ele disse o seguinte: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus está de olho na palavra que você tem, porque é a palavra dele, e essa palavra vai se cumprir. Então, quando eu disse que o diabo veio, isso foi uma cena bem interessante, porque aos olhos naturais nós não vemos as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Por exemplo, nessa manhã aqui estão acontecendo muitas coisas. Por quê? Porque nós estamos aqui numa unção coletiva, são várias unções juntas. Então o reino de Deus está se movendo. A palavra de Deus não muda, mas a palavra de Deus se move, né? E nesse momento aqui tem muita coisa acontecendo, né? E se nós tivéssemos essa percepção dentro de nós, nós estaríamos prontos para receber tudo que está acontecendo aqui agora. Mas naturalmente nós não vemos.
Então houve esse embate no céu, que até contraria o pessoal da escatologia. Não estou aqui para contrariá-los, mas eu vou falar dentro da minha perspectiva, amém? A Bíblia diz o seguinte: vi um grande sinal no céu, e foi o sinal que Deus deu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de bronze, estrelas na cabeça, 12 estrelas na cabeça, que se achava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então é aquilo que eu te disse: a mulher era virgem, e aquela gravidez, para aquela criança nascer, tinha que haver rompimentos. O ímen não tinha sido tirado. Então era algo difícil. Mas a Bíblia também diz que aquela mulher, quando estava nesse processo para dar à luz, a Bíblia diz que o diabo, o dragão, ele chegou de frente à mulher. E ele chegou de frente à mulher exatamente para deter a mulher com relação àquele momento que estava para dar luz, e para devorar aquela criança. Porque ele percebeu também que pelos sinais que estavam acontecendo, era algo sobrenatural que estava vindo. Então ele percebeu que estava chegando a hora dele, e ele tentou agir. Mas a Bíblia diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse? Jesus Cristo. Então nós estamos falando de quem? De Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz assim: e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, no momento que a mulher deu à luz, Deus chegou antes, e ele já tomou aquele filho. Você sabia que Jesus teve uma parteira? Jesus teve uma parteira. Diga: Deus é bom. Bem, então aqui diz: nasceu depois o filho, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto. E aí vem uma outra conotação profética, que não é o caso aqui. Então, um grande sinal no céu. Aquela mulher estava vestida de glória. Uns dizem que é Israel, outros dizem que é aquilo outro. Eu digo que essa mulher de glória, na minha concepção, é essa igreja que é gloriosa aos olhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. De fato, essa igreja que nós vivemos nela, esse corpo, ela é o maior apóstolo dessa terra. É essa igreja que nós vivemos, amém? Diga: Deus é bom. E o texto de Apocalipse também diz que essa mulher, achando-se grávida, ela tinha dores e dores tremendas. Mas nesse momento que ela deveria dar à luz, Deus chegou primeiro. E eu vou te dizer, quem fez o parto foi Deus. Posso te mostrar isso na Bíblia? Abra comigo no Salmo 71, verso 6. Salmo 71, verso 6. Eu acho que você sabe, que vocês são uma igreja instruída, que a maioria dos salmos, eles são compostos por orações proféticas. Muitas vezes era o salmista, por exemplo, Davi, falando algo que ele ouviu Jesus falar, ou ele falando pela boca de Jesus Cristo, né? Muitos salmos são dessa forma. Há salmos que até nós cantamos, mas quando cantamos não entendemos as canções que nós estamos cantando, o que aqueles salmos querem dizer profeticamente, porque nós vivemos bem desligados do profético. Nós vivemos muito mais sobre a égide do natural do que do espiritual. Não deveria ser assim. Mas o salmo diz: em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Esse era um salmo onde o salmista estava dizendo o que aconteceu naquele momento. O salmista previu essa oração de Jesus Cristo antes. E aqui
é o próprio Jesus dizendo: em ti tenho me apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores continuamente. Então Jesus tinha uma palavra, os salmistas cantaram essas palavras que Jesus falaram. No Salmo 22, abra lá, para eu te dar mais uma testemunha. Salmo 22, versículo de número 9. Jesus foi preservado por Deus naquele momento que ele estava nascendo. E o Salmo diz assim, 22, 9: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Essa era a oração profética de Jesus Cristo. Nós temos um outro sinal que foi deixado pelo céu, um sinal que foi colocado para que você saiba que o pai dessa criança verdadeiramente era Deus, por isso que ele é filho. Amém? José foi o instrumento para estar junto, simplesmente. Em Lucas capítulo 2, versículo 12 diz assim: isto vos será de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedouras. Essa palavra foi para os pastores que estavam verdadeiramente, pastores que estavam numa situação que eu vou falar para vocês daqui a um pouquinho. Eles estavam no campo à noite. Amém? Tem pastores aqui? Graças a Deus pelos que tem e pelos que vão chegar ainda, não é? E o sinal que foi dado a eles pelo anjo é que eles encontrariam uma criança envolta em faixas. Agora, a pergunta é: você acha que naquele momento, naquela cidade, na quantidade de pessoas que ali tinha, só tinha uma criança nascendo? Será que nós poderíamos nesse momento agora, nesse exato momento, precisar quantas crianças estão nascendo agora, só aqui, nessa cidade? São muitas crianças. Para precisar isso, nós precisaríamos fazer uma estatística dentro de todos os hospitais, para saber quantas crianças nasceram. Com certeza muitas crianças estavam nascendo, mas o sinal que os céus estão dando aqui é que essa criança, ela estaria não nua, não nesse momento. Haveria um momento que essa criança ficaria despida como homem, para que as vestimentas dele fossem nossas, como eu preguei ontem. Mas nesse momento, essa criança não estava nua, ela estava envolta em faixas. Que faixas eram essas? Se você estudar sua Bíblia, eu não vou ter tempo para discorrer tudo, mas o anjo está falando com pastores, e os pastores usavam faixas quando as ovelhas se machucavam. E quem estava nascendo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus fez o parto, o envolveu em faixas, para que os pastores pudessem conhecer quem era aquela criança de quem os anjos estavam falando. Esses são sinais do céu. No capítulo 2 de Lucas, versículo 9 a 14, acompanhe na Bíblia. O anjo do Senhor desceu onde os pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo do Senhor. E isto vos servirá de sinal. Isto vos servirá de sinal. Então você entende que não era um pano qualquer? A Bíblia diz que eram faixas que eles usavam nas ovelhas. Amém? E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitadas em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então aquele foi um momento sobrenatural na visão daqueles pastores. Aqueles pastores, eles estavam à noite no campo, tomando conta de suas ovelhas.
pastores que tomam conta de suas ovelhas. Você sabia que muitas vezes, enquanto você está dormindo, os seus pastores estão acordados, orando por você, colocando você diante de Deus em oração? Esses pastores estavam em vigília, cuidando de suas ovelhas, para que os animais ferozes não chegassem. Eu não sei aqui, eu não sei se vocês costumam sentar no mesmo lugar. Algumas pessoas eu estou vendo, mas lá na igreja eles costumam sentar sempre no mesmo lugar. Crente gosta de marcar o lugar, não é? É muito interessante. Parece com alguém que eu não vou dizer aqui, mas marca o lugar mesmo. Então, não ria não. Não ria, que é para ninguém perceber. E aí, quando eu vou orar pelas madrugadas, eu levanto todos os dias 4 horas da manhã, e eu vou orar na minha sala, e é lá onde eu tenho as visões de Deus, as coisas que vêm ao meu coração, a revelação da palavra. E eu olho para a igreja naquele momento, e eu começo a ver os irmãos sentados no lugar que eles estão, e eu começo a poder numerar o nome de alguns deles, fazendo a oração que Paulo ensinou aos Efésios. Pai, eu não cesso de dar graças a você, fazendo menção a você dos meus irmãos. Aleluia. Para que você conceda a cada um deles o espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno conhecimento. Que você ilumine os corações, para que todos possam compreender qual é a esperança do chamamento, a riqueza da glória e da herança que eles têm como santos seus, e a suprema grandeza do seu poder. Poder esse que foi capaz de ir até a tumba de Jesus Cristo, trazê-lo de volta, ressuscitando-o dentre os mortos, para fazê-lo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e de todo nome que se possa referir não só neste século, mas também no vindouro. E você colocou, Senhor, todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ele ser o cabeça, você o deu a esse povo, o povo que é a sua igreja, a plenitude dele, que a tudo enche em todas as coisas. Eu faço essa oração na maioria dos dias, e uma oração que eu sempre faço é não me esquecer do meu pequeno começo. Como é bom lembrar do pequeno começo, irmãos, para que não haja soberba, porque eu quero ter a consciência de que tudo o que eu sou, tudo que eu posso fazer e tudo que eu tenho, não fui eu, foi Ele. Ele é que tem a primazia de todas essas coisas. Então, você vai perceber que tudo que está acontecendo com Maria, com José, depois com Isabel, é simplesmente atos proféticos extraordinários. E verdadeiramente o anjo está dizendo para esses pastores: isso será um sinal que eu vou dar para vocês. Vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas, as faixas que você conhece, que vocês conhecem. Aleluia. E subitamente aparece um anjo que traz uma miríade de anjos que estão cantando. Aleluia. Você sabia que tudo que é santificado se torna eterno? Tudo que é santificado se torna eterno. É por isso que nós somos eternos, porque Ele nos santificou. Amém? Tudo que você santificar se tornará eterno. Tudo que for santificado não irá se perder. Aleluia. Onde está seu filho? Oh, pastor, meu filho está numa situação. Ei, santificou um dia ao Senhor, não vai se perder. Mais dias, menos dias, antes que soe a última trombeta, você vai vê-lo voltar. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o galardão. Então você pode fazer essa oração: Deus, eu não gerei filhos para o inferno,
eu gerei filhos para o céu. Será que você lembra de fazer essa oração todos os dias? Pelos seus filhos? Impor as mãos sobre eles? Às vezes o nosso relacionamento com eles está tão estragado que nós não lembramos de orar com eles, impor as mãos sobre eles e dizer: os meus filhos não. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que é santificado vai se tornar eterno. Isso era uma prática que os judeus tinham e nós não temos essa prática. E agora eu vou começar a mensagem. Então, depois que Jesus nasceu, o que aconteceu? Está parecendo culto de Natal, não é? Só pregando sobre Jesus. Mas não é Natal, ok? Quando Jesus nasce, os pais entendem que eles precisam ir diante do sacerdote, para que se cumpra o que diz a Escritura. Porque lá o sacerdote que estava apresentando crianças, ele também tinha uma palavra. Então Jesus tem uma palavra, Maria tem uma palavra, José tem uma palavra, o sacerdote que apresenta crianças tem uma palavra. Qual era a palavra que o sacerdote tinha? Tu não verás a morte, até que todos os desígnios, diga desígnios, sejam cumpridos. Sabe que Davi fez essa oração um certo dia, está em Atos dos Apóstolos. Ele disse: eu não morrerei antes de cumprir todos os teus desígnios. Meus irmãos, não, você precisa ficar de pé agora. Você precisa ficar de pé e levantar a sua mão direita. E pode dizer sem medo, diga assim: eu não morrerei antes de cumprir todos os desígnios que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Acabei de profetizar para você pela palavra. Você recebeu? Então diga: eu não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça o meu caminho, porque todas as minhas fontes, todas as minhas origens estão nele. Amém. Isso serve para o bebê que está no ventre também, viu? Pode sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, então Maria, sabendo que aquela criança tinha desígnios de Deus, ela não sabia que o sacerdote que ia apresentar a criança também tinha um desígnio de Deus. Mas os desígnios se encontram. E é por isso que você está aqui nessa igreja. Porque os desígnios se encontram. E está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 22 a 24. Abra lá. Não deixa de abrir a palavra, porque é muito importante que você leia a palavra. Amém? Então a lei dizia que eles teriam que levar a criança para ser apresentada. Com 8 dias elas eram circuncidadas, com 40 eram apresentadas e consagradas e santificadas a Deus. Não obstante tudo isso ser lá do tempo passado, mas isso não tem nada de errado, ok? Nós só não fazemos as ofertas, porque a oferta eram 2 rolinhas e 2 pombinhas. As 2 rolinhas eram pelo pecado. Alguém já se ofereceu pelo pecado, então você não precisa trazer oferta pelo pecado. Amém? Mas você traz a criança para apresentar. Então não seria nada demais você trazer uma oferta por aquele momento de santificação do seu filho. Não temos que fazer isso. Nós estamos na nova aliança. Mas se nós apresentamos, por que não trazemos uma oferta ao Senhor? Porque também, se você for olhar biblicamente, não vai ter uma base para apresentar a criança. Mas a gente apresenta, porque a gente gosta que venha para a igreja e que apresente a Deus, não é verdade? Então deveríamos, em detrimento de uma, fazer a outra. Aleluia. Mas você não tem que fazer isso.
A não ser que seu pastor tenha uma direção e diga, vamos fazer assim. Mas seria muito bom que nós fizéssemos isso com os nossos filhos, santificássemos ao Senhor. Porque aquilo que é santificado se torna eterno e nunca mais se perderá. Então, Jesus está lá. E aquele homem que tinha uma palavra da parte de Deus também está lá. Então diz assim, versículo 22 do capítulo 2 de Lucas: passados os dias da purificação, era 40 dias, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Apresentar a quem? Ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei. Aí diz o que era. Então, a criança, ela foi levada. E lá, o sacerdote, ele tinha uma palavra. E a Bíblia diz que esse sacerdote, ele ia para o templo todos os dias, movido pelo Espírito. A segunda bênção dessa manhã que eu vou te dizer: todos aqueles que têm uma palavra da parte de Deus deveriam vir ao templo movido pelo Espírito, na convicção de que aquele era o dia que aquela palavra ia se cumprir. Talvez as palavras que nós temos não tenham se cumprido porque nós não temos a expectativa do cumprimento. E a gente vem de qualquer forma. A gente vem porque é domingo, a gente vem porque tem que vir, a gente vem porque não pode ficar em casa, a gente vem porque o pastor vai ligar porque não veio. Mas a gente deveria vir com aquela expectativa, porque eu acredito que Simeão ia ao templo todos os dias dizendo, vai ser hoje. E quando ele pegava a criança não era essa, mas amanhã vai ser hoje. Aquela expectativa é uma coisa extraordinária. E houve um momento em que Simeão toma essa criança nos braços, e quando ele toma essa criança nos braços, ele toma um choque. E agora ele pode dizer assim, Senhor, você já pode despedir o seu servo em paz. A morte para mim não é problema, porque eu já vi a tua salvação. A tua palavra se cumpriu em mim. Aleluia. A mesma palavra que Maria disse quando recebeu do anjo a notícia, não é? Ela recebe a notícia e ela diz que se cumpre em mim. Eu não estou entendendo muita coisa. Eu sei a dificuldade de que é uma virgem ter um filho, mas o Senhor está dizendo, eu vou receber isso, que se cumpre em mim. E naquele momento ela se enche do Espírito, porque ela creu, ela acreditou. E ela estava tão cheia do Espírito que o anjo deu a ela também um detalhe, não é? A tua prima Isabel, aquela que diziam que era estéril, porque para Deus não tem esterilidade, aquela que diziam, ela está grávida. Maria disse, uau! Aí Maria vai visitá-la. Quando Maria vai visitar, assim que Maria chega, que sauda a sua prima, a criança que está no ventre de Isabel ri, se alegra, e Isabel diz, o que está acontecendo? A mãe do meu Salvador veio me visitar? Quer dizer, Maria já tem a interligação da palavra profética que está acontecendo. Irmão, na nossa vida devia ser assim. Por que nós não vivemos essa realidade da interligação das palavras que Deus tem nos dado com os acontecimentos que nós estamos vivendo? Porque nós estamos aquém dessa realidade bíblica. Assim nós deveríamos viver. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou contar um caso aqui, eu gostaria que vocês cortassem quando forem colocar essa parte no ar. Me prometem? Ok. Há um ano atrás eu estava em Washington e uma irmã em Recife me mandou uma mensagem de voz dizendo assim, pastor, eu tenho orado pelo Senhor sobre esse trabalho de Washington e pedido a Deus que Deus lhe dê estratégias de como você se mover em Washington. Eu disse, muito obrigado, irmã, pelo seu carinho, pelo seu amor. Ela disse, Deus me deu uma estratégia. Eu digo, como vai ser essa estratégia? Mas ela disse, Deus vai te colocar com alguém do governo dos Estados Unidos. Eu cheguei a tomar um susto. Eu digo, como assim? É, pastor, é Deus que está dizendo. Eu digo, Deus está dizendo, eu recebo. Mas assim, eu dizendo para mim mesmo, é complicado, porque eu só sei, de inglês eu só sei inglês. Mas eu estou fazendo um trabalho lá, em 3 cidades. E a nossa igreja em Washington tem americano.
E aquela mulher me deu aquela palavra, e eu guardei aquela palavra no meu coração. E sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu ia para Washington, eu ficava na expectativa. Vai acontecer. Foi Deus que falou? Vai acontecer. Aí no mês de julho, eu estava lá no lugar do culto, e entrou um casal. E eu percebi logo que ele era um americano. Que é muito fácil você notar um americano. E ele entrou, e ele sentou, e ele estava olhando de um lado para o outro, olhando. Eu comecei a pregar, os olhos dele lagrimejavam o tempo todo. E quando nós terminamos o culto, ele foi me cumprimentar. E aí a pessoa foi me traduzir. Aí eu descobri que a esposa dele era brasileira. Vai vendo aí. Aí me traduzindo para ele. E ele disse: pastor, eu fiz o rema há 8 anos atrás, nos Estados Unidos. Faz 6 anos que eu procuro essa palavra onde eu estou e não encontro. E hoje eu encontrei essa palavra de volta. E eu quero ficar aqui. Eu disse: mas irmão, você não pode ficar aqui porque você tem uma criança com 8 anos. Você deve estar numa igreja com muita estrutura. Então você fica lá nessa estrutura com a sua filha. Quando nós tivermos uma igreja maior, você vem. Ele disse: não, o senhor não está entendendo. Faz 6 anos que eu procuro essa palavra. Eu não vou encontrar ela e vou soltar de novo. Por hipótese alguma. Irmão, só valoriza essa palavra que nós temos quem tem amor por ela verdadeiramente. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo essa palavra e não estamos valorizando. E eu tenho encontrado pessoas com fome, sedentos por essa palavra, por essa revelação, por uma revelação como aquela que nós tivemos ontem aqui à noite. E fomos conversando. E ele disse: eu quero ficar. Eu disse: mas a gente não tem estrutura. Mas eu quero ficar. Então tá bom, então fica. E acabou o culto, fomos jantar e tal. Mês seguinte fui novamente para Washington. Ele estava lá, foi o primeiro a chegar no lugar de culto. Ele, a esposa e a filha. E tinha mais outro americano. E no final do culto ele me procurou e disse assim: pastor, o senhor tem vontade de conhecer a Casa Branca? Eu disse: rapaz, eu acredito que todo brasileiro tem vontade de conhecer a Casa Branca, não é? Com certeza, né? E a gente vai lá e tira foto na frente, já acha bonito. Imagina você poder entrar e ver tudo lá. É uma experiência, não? Ele disse: pastor, pois eu vou lhe levar. Eu disse: como assim? Eu sou um dos assessores do presidente Trump. Para que se cumprisse o que disse a escritura daquela irmã lá em Recife, né? Você entende que Deus não dá nó em pingo d'água? Então quando você receber algo de Deus, mesmo que pareça impossível, meu Deus, como é isso? Creia. Creia. Porque se foi de Deus, eu vou te dizer, aquilo vai acontecer. Amém? E eu não entrei na Casa Branca ainda por uma razão. A minha esposa disse: você não está nem doido de ir sem mim. Nem pense de estar lá e ele lhe chamar e você ir. Tem que ser comigo, tá bom? Não tem problema. Amém? A última palavra é minha, tá certo? Pronto, acabou. Tá tudo resolvido, amém? Então vamos voltar aqui. Jesus é levado. E aí o sacerdote coloca a criança no braço e recebe algo. Uma das coisas que me chama a atenção é que aquele sacerdote, ele não estava sozinho nos oráculos. Havia lá uma mulher chamada Ana, que tinha ficado viúva. E ela estava com 85 anos, se eu não me engano. Nunca mais quis casar. Ela vivia dia e noite no templo em oração. Ila Ferro. O tempo todo orando, Sabe, você que não ora, se passar meia hora perto dele, você fica incomodado, porque ela ora o tempo todo. E na verdade, quando aquela criança foi colocada nos braços daquele sacerdote, aquele sacerdote e aquela mulher que estava lá falando coisas para Jesus se tornaram os pais proféticos de Jesus Cristo.
Era isso que acontecia. Por isso que as pessoas levavam uma oferta pelo pecado para poder se apresentar e uma para santificar aquele momento. Porque aquela pessoa que pegava aquela criança, ela ia profetizar para aquela criança o destino daquela criança. Olha que coisa linda. E sabe de uma coisa? Aquele homem, ele profetizou sobre Jesus Cristo. Aleluia. Profetizou. E ele disse coisas que foram muito sérias. Capítulo 6 de João. Aleluia. Deixe-me voltar um pouco. Lucas capítulo 2. Agora eu vou te contar a história completa. Capítulo 2, 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Aqui entrou Israel. Não é interessante? Lá um momento Jacó, aqui Israel. Tudo isso tem um significado, só que eu não tenho tempo para explicar isso agora. E o Espírito Santo estava sobre ele, não podia estar dentro, era sobre. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que coisa linda. O cara sabia que não morreria antes, então ele podia viver tranquilo. Foi a oração que eu fiz você fazer. Não morrerei antes que se cumpram todos os desígnios de Deus na minha vida. Você entende isso? Isso é um passaporte de segurança. Aleluia. Muito bem. Aí diz aqui: movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais o trouxeram o menino para fazer com ele como ele ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Os gentios estão colocados aqui na primeira fila, ok? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Por que Simeão se dirige a Maria, mãe do menino, e não se dirige a José, pai do menino? Porque na verdade José não era pai do menino. Você entende isso? Porque ela não teve o menino de José. Então o sacerdote se dirige à mãe do menino. E se dirigindo à mãe do menino, ele diz: eis que este menino, agora o menino está no braço, ele está sendo apresentado a Deus. A oferta da santificação foi dada, ele está sendo oferecido a Deus agora. Ele diz assim, deixe-me achar o texto: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Agora, o que ela falou não está escrito. Por quê? Porque na lei judaica as mulheres não, o que elas falavam não era escrito, não se falava. Então ele se dirige a Maria e diz tudo. O destino profético de Jesus Cristo ele coloca nas mãos do Pai, dizendo: essa criança, uma espada transpassará a sua alma. Transpassar não quer dizer que vai matá-lo, amém? Mas essa espada, ela passaria pela sua alma para revelar o coração de muitos. Então houve um momento, bendito seja o nome do Senhor, em que
esse fato que Simeão disse se cumpriu. E aqui eu começo a terminar e eu quero que você fique bem atento. Poderia ligar esse ar para mim aqui um pouquinho? Pode ser? Está bem quente. Ou é uma quentura extraordinária que eu estou sentindo, ou eu estou sentindo uma quentura de calor. Como eu não estou distinguindo, eu vou pedir o ar. Se continuar essa quentura, eu já sei que ela não é daqui. Amém? Então, eu quero que você entenda que essa criança, esse destino profético, ele tem que acontecer. Por quê? Para que a palavra de Deus fique eternizada naquilo que ele fala. Eu sei que você sabe que quando Adão pecou, e eu disse ontem que Deus colocou um jardim no Éden. O Éden é uma coisa e o jardim é outra coisa. Deus colocou um jardim no Éden e no meio do jardim Ele colocou a árvore que não poderia ser tocada. E essa árvore lá, para que Adão e Eva não tocassem nessa árvore e ficassem eternamente no pecado, porque se eles tocassem não morreriam, ficariam no pecado a vida, o tempo inteiro, eternamente. Eles saíram do Éden, eles foram expulsos do Éden, porque no Éden, ou no jardim do Éden, que era um santuário de Deus, você tinha que viver segundo o modelo de Deus. Se você não aceitasse o modelo de Deus lá, você não podia viver. Como eles não aceitaram o modelo de Deus, eles tiveram que ser banidos de lá, não é? E aí você vai ver um caso quando chegaram os filhos, e é uma coisa que eu quero que você pense também, quando está sendo dada a sentença a Eva, quando Deus diz assim: eu multiplicarei as dores da tua concepção. A minha pergunta é: Eva já tinha tido filho para Deus multiplicar? Como é que ele multiplica uma coisa que nunca aconteceu? Porque zero é igual a zero, preste atenção. É por isso que muitas pessoas não entendem isso. Quem casou com quem? Quem casou com quem? Nós temos que estudar, porque estudando você vai descobrir isso. Deus só dá uma sentença porque alguma coisa tinha acontecido. Não vou entrar no mérito disso agora, porque não é o caso da mensagem. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Adão e Eva saíram do habitat natural que Deus criou para eles. E o que é que Deus fez? Quando Caim matou Abel, porque ele vai levar uma oferta diferente, porque ele era lavrador da terra, e como lavrador, no conceito bíblico, eles deveriam levar uma oferta que fosse uma oblação, uma libação e azeite junto. E você vai ver que Abel, quando ele leva das primícias, que são os animais, a Bíblia diz, e também da gordura destes, porque ele conhecia o irmão que tinha, e ele sabia, ele não vai levar a gordura, então na oferta dele vai faltar a gordura. Também coisas para nós estudarmos. Pastor, você vai me fazer voltar aqui ou nunca mais? Vou voltar. Não, porque você pode pensar que eu estou falando, ensinando você ler. Não estou falando você ler, eu estou mostrando como é que acontecia. Hoje nós não fazemos mais isso, porque nós somos a oferta em Cristo. A oferta tinha que ter uma oblação, tinha que ter uma libação e tinha que ter a gordura. Eu tenho um corpo, eu tenho sangue, o meu corpo é a oblação, o meu sangue é a libação e a gordura. Você entende? Então, olhando para mim, eu sou uma oferta. Por isso que a Bíblia diz: apresentai-vos ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Então a oferta tem que ser completa. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Bem, aí quando Caim mata Abel, Deus dá uma chance a Caim e diz assim: rapaz, se você tivesse feito a coisa certa, você não teria sido aceito? Quem aqui gosta de fazer churrasco? Rapaz, todo mundo? Me convida por favor um desses dias aí, tá? Você lembra quando você está fazendo churrasco, você bota a carne lá? Lembra disso? A carne está lá. Aí de repente vem aquele fogão subindo, o que é que você faz? Joga um pouco de água, apaga um pouco, sobe uma fumaça, né? Então está a oblação, você joga a libação. Aí sobe uma fumaça, né?
Aí sobe o cheiro da gordura. Que a carne sem gordura queima. O cheiro não é bom, mas com gordura traz um cheiro suave. Isso era a oferta. É só para explicar para você como é que acontece. Os churrasqueiros fazem isso e não sabem o que estão fazendo. E ali você não está oferecendo nada a Deus, está oferecendo a sua barriga, né? Mas muito bem. Posso continuar? Vocês estão cansados? Querem que eu pare? Então Caim mata Abel. Deus vai conversar com ele. Rapaz, se você tivesse feito a coisa certa, eu tinha te aceitado. Eu só não aceitei você e sua oferta porque você fez errado. Volta atrás. Mas ele não voltou atrás. Ele já tinha determinado no coração de matar o irmão. Matar o irmão. A etimologia da palavra Abel é cordeiro. Ele já tinha colocado no coração de matar o cordeiro. Matou o irmão. E aí, o que é que a Bíblia diz? Que ele volta. Leia sua Bíblia com cuidado. Ele volta para as bandas do Oriente. O que é que ele queria? Não morrer. Porque ele estava com medo de morrer. Então ele queria o quê? Entrar no jardim. Só o que é que Deus fez? Colocou 2 anjos. 2 portais eternos. E colocou esses 2 anjos lá e ninguém pode entrar. E depois dos anjos havia uma espada que se removia de um lado para o outro o tempo todo. Se você passa pelo anjo, morre. Porque em pecado não pode entrar ali. Tem que ser alguém que foi santificado. E para que se cumprisse a profecia de Simeão, o pai profeta de Jesus Cristo, um certo dia acontece algo. Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele tem o lado ferido, as mãos estão feridas, mas aí ele vai e ele precisa se apresentar. E ele vai se apresentar. Abra no Salmo 24. Então, enquanto fatos estavam acontecendo no céu, fatos estavam acontecendo também na terra. No momento que aquelas coisas estavam acontecendo, um salmista estava na terra cantando. De fato eu não posso te precisar se ele sabia o que estava fazendo ou não, mas ele estava fazendo. Ele estava fazendo algo que aconteceria anos e anos depois. O salmista estava lá cantando e ele fez esse salmo. E o salmista Davi, Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-as sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. E agora o salmista canta. Pare um pouquinho, irmão. O salmista canta. Nós cantamos tanto essa canção. Senhor, quem entrará no teu lugar santo? Lembre-se que eu disse que o jardim era um santuário. O jardim era um lugar santo. E o salmista começa a cantar. E quando eles começam a cantar, é uma canção extraordinária. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Os portais, os anjos, eles ficavam com uma asa emendada na outra, mas cabisbaixos, guardando aquela entrada. Haveria um tempo em que eles levantariam a cabeça, porque algo ia acontecer. Então alguém da terra canta e diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? E alguém responde: o que tem as mãos limpas e é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura com dolo, esse obterá a bênção do Senhor. Isso é um diálogo entre os anjos e o ser terreno. E aí o ser terreno diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos estão olhando. Olhando. Aquele homem se aproxima. E os anjos fazem uma pergunta. Você sabe que os anjos gostam de cantar? Toda vez que eles se apresentavam, eles cantavam, não é? Eles fazem uma pergunta. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O salmista responde na terra: o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Por isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos perguntam: quem é esse Rei da Glória? O salmista diz: o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E eles levantaram as cabeças. Porta não tem cabeça. Eram os anjos que estavam guardando o caminho. Isso foi colocado lá atrás. A espada estava no caminho. Muitos anos depois, Simeão, o pai profético de Jesus, o toma pelos braços e diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque eu vi a tua salvação. E ele diz: Maria, recebe as palavras do pai profético dessa criança. Essa criança será assim, será assim, será assim. E haverá um dia que aquela espada que foi colocada lá no caminho vai transpassar a alma dele, para que possam ser vistos através do coração dele, o coração de todos. Porque depois que aquela espada passa por ele, não nos tocará mais. E aí, Jesus entra. E agora ele é a árvore. E isso é tão forte. Há um outro texto que fala dessa profecia sendo trabalhada. Vá comigo em Isaías 63. Pastor, quando quiser que eu termine, dá um sinal aí que eu termino, tá? São 15 para 11, não é? É normal terminar que horas, pastor? 11? Então eu tenho 15 minutos, vamos lá. Isaías 63. Alguém pergunta. Esse diálogo continua, porque os anjos precisam ter certeza. Quem é este que vem de Edom, com as roupas manchadas de sangue de ovelhas? Quem é este que é glorioso em seu vestuário, caminhando triunfante na grandeza do seu poder? Você lembra de uma canção que nós cantamos? E ele vem, e ele vem, e ele vem saltando pelos montes. Quem é esse que vem de Edom? E ele diz: sou eu que fala em retidão, proclamando vindicação, o poderoso para salvar. Jesus está falando palavras proféticas. Alguém um dia cantou no meio da congregação, dizendo: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te.
poderoso. E ele diz: eu sou o que fala em retidão, proclamando vindicação, poderoso para salvar. Mas aí perguntam: e por que está vermelho as tuas trajes e as tuas vestes como a daqueles que pisaram um lagar de uvas? E ele diz: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo, porque foi desprezado. Lembra? Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue salpicou em minhas vestes e manchou o meu traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. O ano dos meus redimidos é chegado. Então você entende que, enquanto nós estamos aqui sentados, coisas no mundo espiritual estão acontecendo que nós não entendemos, que nós não vemos. E sabe de uma coisa, nós deveríamos na igreja, escute isso, eu não vou repreender ninguém, eu não sou o pastor da igreja. Eu estou aqui para te dar palavras que te levantem, mas nós deveríamos estar aqui numa reverência tão profunda ao ponto de nós vermos Jesus. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que quando nós estamos louvando, Jesus vem para cantar ao Pai no meio dos seus irmãos. Então nesse momento aí do seu lado, Jesus pode estar bem sentadinho do seu lado, querendo ser visto por você. E Jesus pode ser visto? Pode. Estevão viu, Paulo viu muitas vezes. Não foi uma nem duas. Paulo viu muitas vezes. É tanto que ele disse: olha, eu tive procurando Cefas e os demais apóstolos, e realmente eles não me acrescentaram muita coisa. Parece orgulho, mas não era, é porque ele recebeu tudo do Senhor. O que eu recebi do Senhor. Então ele teve vários encontros. Talvez nós não estejamos recebendo as revelações que são próprias para esse tempo, porque a nossa vida, ela não está como deveria estar. Uma vida no altar, nos oráculos de Deus. Jezabel, quando estava em seu trono, ela fez misérias. Mas um dia um homem tirou Jezabel do seu trono e a jogou por uma janela. E ela se espatifou no chão. E quando eles foram procurar o corpo para enterrar, não tinha. Os cachorros comeram, só tinha os pés e as mãos. Pés caminham e mãos manipulam. A mesma influência continua nos dias de hoje. Nunca olhe para uma mulher dizendo Jezabel, não tem nada a ver isso. É a influência que continua nos dias de hoje. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que Jezabel saiu do trono? Porque um profeta de Deus decidiu confrontar aquele espírito. O nome dele é Elias. Elias refez o altar, mudou-se o sacerdote, mudou-se o governo. Não é à toa que a velha aliança, o livro de Malaquias, termina, o versículo final é: enviarei um homem no espírito de Elias. E começa João no espírito de Elias. Elias confrontou o espírito de desconstrução da família. João confrontou o espírito de desconstrução da família. Nós deveríamos estar aqui para confrontar o espírito de desconstrução, não para desconstruirmos. Por isso que há uma responsabilidade muito grande. Então eu dizia que nesse momento no mundo espiritual podem estar acontecendo coisas que os nossos olhos não veem. Mas sabe de uma coisa? É desejo de Deus revelar-nos nos últimos dias essas coisas que estão ocultas aos nossos olhos. Tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que nós possamos entender nesse tempo final tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Você foi abençoado com essa palavra? Então comece a aguçar os seus ouvidos espirituais, para que você possa ouvir o Deus da glória falando para você. Deus está falando, irmãos. Deus está falando. Eu não vou dizer isso a você por orgulho nem por soberba.
Mas Deus me trouxe aqui para falar essas coisas para você. Para dizer a você que você tem um desígnio. E você não morre antes que você cumpra esses desígnios. Quando você os cumprir, tudo bem. Aí você está pronto para ir. Seja grato por isso. Mas enquanto não, você precisa ser grato a Deus. Por Ele estar lhe preservando. E por Ele querer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como os céus cantam, os da terra também cantam. E quando os irmãos do louvor que vão subir agora, não é? Vou deixar a dica aqui, eles vão subir agora. Já estão subindo. Aleluia. Quando eles cantam, não são apenas letras. Nós temos que entender que o que nós estamos cantando tem algo envolvido em Deus. Por isso que as letras precisam ser letras bíblicas e proféticas. Bíblicas e proféticas. Para que as coisas que nós cantamos, elas aconteçam. Então, o desejo de Deus é que nós creiamos naquilo que a palavra diz, olhemos os profetas, andemos nessa linha profética de Deus, para nós vermos se cumprindo no dia a dia as coisas que é desejo de Deus. Afinal de contas, eu falei ontem que em nossas mãos nós veremos a prosperidade da vontade do Senhor. Isso está pronto para mim e para você. O que precisa é apenas a igreja tomar um posicionamento. Viver no altar. Viver no altar. Uma vida no altar. Uma vida de busca. Remindo o tempo. Não há mais tempo para nós brincarmos. Deus me falou em 2017. Pode preparar a música. Eu estava no avião, tive uma visão aberta. Deus me falou: filho do homem. Porque ele estava falando na linguagem da velha aliança, para poder eu entender o texto. Filho do homem, que provérbio é esse que os filhos de Israel estão cantando? Eles dizem: o tempo passa, as profecias vêm e nada. Pois você vai dizer para eles que eu vou mudar esse provérbio. Você vai dizer para eles um provérbio novo. Diga para eles que chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Então esse é o tempo de todas as profecias se cumprirem. Porque aquelas que estão escritas já estão indo. Muitas ainda vão se cumprir. Mas principalmente aquelas que nós temos recebido. Não só da palavra, não só por imposição de mãos, mas por pessoas que Deus tem levantado. E que muitas vezes nós não honramos. Como o irmão disse aqui no início. Porque às vezes elas falam de coisas que nós não entendemos. Cadê Samuel? Chama Samuel aqui. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Oh, Samuel está aqui. Oh, Samuel, que coisa boa que você está aqui. Glória a Deus. Samuel. O sacerdote disse: quando você ouvir lhe chamar, venha, Samuel. Por favor, Samuel, fica aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Aleluia. Então é tempo de viver nos oráculos de Deus. Maior do que eu, né? Aleluia. Nós precisamos tomar os nossos filhos, profetizar na vida deles. Isso não vai contrariar aquilo que eles têm na vida deles, que eles desejam. Deixa eles ir levando aquilo que eles gostam de fazer, não tem problema. Mas esteja lá como Deus, vigiando o tempo todo. Porque vai haver um momento que Deus vai designar a entrada deles naquilo que Deus tem como propósito. Samuel, você tem um temperamento mais tranquilo do que o seu irmão. Seu irmão é afogueado, é mais rápido em tudo, né? Você é mais tranquilo. Eu não sei, Samuel, o que eu estou para fazer agora. Mas eu vou lhe dizer, essa é a moeda que você vai manusear por muitos e muitos anos. Essa é a moeda. Eu não sei se é no futebol. Pode ser que seja. Mas hoje lá no carro, quando eu estava lá, que eu falei com você, eu percebi com os meus olhos espirituais algo muito maior da parte de Deus para a sua vida.
Mas não desista do seu futebol. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que eu vi algo muito maior. Muito maior. Eu vi dos seus lábios saindo como que fogo. Deus te dará a interpretação disso. Mas eu vejo algo muito maior. E a moeda que eu vejo nas suas mãos, coloque as duas mãos, é esse tipo de moeda. Que Deus vai te levar a manusear esse tipo de moeda. Não se preocupe, tudo tem um tempo. Haverá o tempo certo. Eu não estou dizendo com isso que o nosso real não é bom. Mas para você o que Deus tem é isso aqui. E isso vai acontecer no nome de Jesus. Porque Deus vai te levar a lugares altos. Um dia você vai estar sentado numa sala, num birô. Birô é escrivaninha, que eu fui trabalhado por franceses, colonizado, então lá na nossa terra é birô. Aí você vai estar nesse birô sentado, e grandes dessa terra vão entrar. E eles vão ficar estupefatos com as palavras que você vai falar para eles. E eles vão dizer, puxa, nós pensamos que nós éramos grandes, mas grande é Samuel. Pelas palavras que você vai falar. Receba no nome de Jesus. Que assim seja. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guarde a vida de Samuel. Guarde o coração de Samuel. Guarde os ouvidos de Samuel. Guarde os olhos de Samuel, a boca de Samuel. Que ele seja o homem que você já terminou. Em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, querido. Uma salva de palmas para Samuel. Pode levar, é seu. Fique de pé. O que vocês vão cantar? Aleluia. Deus está vendo como chama de fogo o que estás fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus vê. Nada, tudo Deus vê. Porque Deus está vendo como chama de fogo o que estás fazendo escondido entre o povo. Esse não é mais o tempo você procurar esconderijos. Esse é o tempo de você se apresentar. Algumas unções que estão presas, elas precisam vir para a frente. Vou dizer melhor. Aqui tem pessoas que têm se sentido no final da fila. E há tanta gente na sua frente, você diz, Deus, como é que eu vou chegar lá? Essa é uma manhã onde Deus está te colocando na frente. Deus está te colocando na frente da fila. Sem intermediários. Enquanto você está ouvindo e você está aí louvando a Deus no seu coração, alguém na terra está falando e o céu está respondendo amém. Para que aconteça. A minha oração é que essa igreja, o mais rápido possível, venha para os pés do Senhor. Pastor, sinta-se livre, mas proclame dias de jejum e oração com a sua igreja. Dias de jejum e oração. Recolha seus pastores por uns 2 dias, jejum e oração. A igreja, traz a igreja para jejum e oração. Vigílias. Porque você ainda não começou o que Deus tem para fazer nessa cidade. Eu não vim aqui para encher linguiça. Eu sou um homem de 66 anos. Sou responsável pelas palavras que falo. Minhas palavras têm peso,
Por isso que hoje eu tenho até cuidado no que falo, porque tem peso, pela minha vida, pela unção que eu carrego. O que Deus tem para fazer nessa cidade ainda nem começou. Nem começou. Então precisa levantar a igreja em oração, levantar a igreja em jejum. Não vai obrigar ninguém, vai proclamar o dia de jejum, e aqueles que quiserem vão vir. Agora o bom é que viessem todos, para Deus fazer algo grande com todos, com arrependimento mesmo. Todas as vezes que há arrependimento, um evento é em seguida. Houve arrependimento, há um evento em seguida, e Deus vai fazer coisas grandes. Bendito seja o nome do Senhor. É minha esposa, viu, gente? Ó, bonita, né? Vou mostrar para eles não, só para vocês. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Podem cantar. Levante suas mãos, feche seus olhos por um momento, e eu vou pedir para o seu pastor agora impor as mãos sobre vocês agora aqui no púlpito. Vem aqui, pastor, com a esposa, vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Os pastores da igreja, venham aqui na frente, fiquem de frente para a congregação. Os pastores, de frente para a congregação. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Sim, Senhor, sim, Senhor. O Senhor está nesse lugar. Rei dos Reis, sim, Senhor, te adoramos. Aleluia, aleluia. Vem e toma o teu lugar aqui. Sim, Senhor, é o nosso clamor, Pai. Vem e toma o teu lugar. Sim, santidade ao Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Aleluia. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, aleluia. Rei dos Reis, te exaltamos.
Bendito seja o nome do Senhor. Ei, ahá. Aleluia, aleluia. Agora vamos comemorar. Canta uma música de louvor ao Senhor, de alegria, para a gente comemorar esse momento da parte do Senhor, amém? Vamos santificar a Ele com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, se você puder, saia do seu lugar, se mova, deixa o Espírito fazer alguma coisa na sua vida nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia! 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 Na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novos sons se ouvirá. Pra continuar, Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu vivo na tua presença, recebendo seu poder. Quanto mais o tempo passa, quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, e o grau do céu. Oh, aleluia! E o grau do céu. Levanta a sua voz! O som da festa vai subir, a sua glória vencerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória vencerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novos sons se ouvirá. Tua
vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia! Glória a Deus, amado. Você foi alcançado? Tenho certeza que sim, amém? Você pode dar um brado de vitória aí? Aleluia! Glória a Deus, amado. Deus é bom.